E aí, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Esse vídeo é referente à gravação do dia 1/6, tá certo? As aulas de geografia e de história. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês, quem não corrigiu nessa manhã, dia 1, o livro de geografia, as páginas 38 e 39. Vamos dar início a partir da matéria de geografia, páginas 38 e 39, ok? É a correção da atividade da semana passada que eu deixei para vocês, que vocês enviaram, que eu enviei para vocês resolverem em casa, certo? Então, correção de geografia, páginas 38 e 39. Nesse momento eu vou aqui compartilhar com vocês a tela do meu computador. Espero que vocês estejam vendo, observando direitinho. Só no instante vai começar a gravar. Gravar não. Apresentar a tela, compartilhar a tela. Então, vamos. Livro de Geografia do quinto ano, matéria de Geografia do quinto ano, páginas 38 e 39 é a correção que foi enviada da semana passada para casa, tá certo? A primeira questão é a seguinte: a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, ocorreu em várias metrópoles. O que significa o conceito de metrópole? Assinale a alternativa correta. No caso, a primeira afirmativa diz que metrópole é um espaço urbano com território contínuo, o que possui importância populacional, política e socioeconômica. E que possui, né? A segunda afirmativa, metrópole é o sinônimo de cidade. E a terceira afirmativa diz que as metrópoles são todas de infraestrutura urbana, como, por exemplo, tendo, né, vias de acesso, portos, aeroportos, comércio, etc. A afirmativa correta é a 1 e 2, tá certo? 1 e 3. 1 e 3. No caso, metrópole é o espaço urbano com território contínuo e que possui importância populacional, política e socioeconômica, e as metrópoles são dotadas de infraestrutura urbana, como, por exemplo, vias de acesso, portos, aeroportos, comércio, etc. Ok? Página 39 agora. A segunda questão é vamos dizer assim, um complete, né? Ita e Urbano gostaram muito de conversar sobre assuntos relacionados às cidades. Eles prepararam um pequeno texto para que você complete. É o seguinte: as regiões metropolitanas são formadas a partir de agrupamentos de metrópoles que possuem interesses em comum. A modernização dos meios de transporte e de comunicação permite que esses centros urbanos estejam cada vez mais conectados, formando uma verdadeira rede urbana. Dentro da rede urbana, apresentam-se cidades com diversos níveis de infraestrutura, importância econômica e política. Esse ordenamento chamamos de hierarquia urbana. Essa última parte, hierarquia urbana, está muito relacionado com essa terceira questão, tá certo? E nós temos aqui um preenchimento de uma hierarquia urbana de forma correta. E nós temos, primeiro, uma megalópole, no caso, uma metrópole nacional. Temos primeiro, antes de tudo, megalópolis, mas no Brasil ainda está em formação, tá certo? Uma megalópole. Então, nós temos aqui uma metrópole nacional, o maior exemplo, a cidade de São Paulo. Nós temos a metrópole regional, um centro regional, uma cidade local, Olinda, e uma vila, tá certo? Esse esquema está relacionado com a hierarquia urbana. Novamente, nós não temos megalópole, ela está ainda em formação.
que é o que chamamos do eixo Rio-São Paulo. Mas nós temos metrópoles nacionais, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Na quarta questão, ele pede para assinalar o que está relacionado a, como eu falei, que ainda está em formação aqui, tá certo? Quarta questão diz o seguinte: aglomerações como as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro podem ser vistas de fora da Terra, como mostra essa imagem de satélite. A junção de uma ou mais regiões metropolitanas é chamada de megalópole, tá certo? Nós temos aqui mais ao sul a região metropolitana de São Paulo e mais ao norte a região metropolitana do Rio de Janeiro, que está em formação. Então, quando elas, vamos assim, se juntarem, quando houver aglomeração dessas regiões metropolitanas, todas conectadas, nós temos aqui uma megalópole. Vamos lá? Página 40. Ok? Página 40. É o capítulo 2, que tem como título Os espaços públicos e privados da cidade. Quando o Ita e Urbano estiveram na cidade do Rio de Janeiro para assistir os Jogos Olímpicos de 2016, eles puderam conhecer vários espaços públicos, ou seja, aqueles de uso comum e coletivo a todos. Nós temos aqui algumas imagens, como o Museu do Índio, a Lagoa Rodrigo de Freitas, nós temos aqui a Praça Tiradentes e o Museu Naval da Marinha. São espaços públicos de uso comum e coletivo a todos. Tá certo? E temos aqui algumas perguntas. Essa primeira questão, ela é de resposta pessoal e não precisa ser colocada no livro. Tá certo? Você conhece e já visitou espaços públicos existentes no lugar onde você mora? Tipo uma praça, tá certo? Tipo um museu, certo? São espaços públicos ou coletivos. São considerados, a definição aqui, são considerados espaços públicos aqueles que pertencem ao poder público, por exemplo, governos municipais e destinados ao uso da população em geral. Então, aqui é a definição concreta de espaços públicos. Nós temos essa definição, que espaços públicos são pertencentes ao poder público e esses espaços são destinados à população em geral. Como eu falei para vocês, praças e parques, até mesmo museu. Ok? A segunda questão. Faça uma pesquisa de exemplo de espaços públicos existentes no município onde você mora. Depois, complete a frase. Aí, é o seguinte. Como exemplos de espaços públicos, podemos citar escolas públicas, tá certo? Então, uma escola pública é um exemplo de espaço público. As ruas, avenidas, estradas, parques, museus e praças também são exemplos de espaços públicos. Lembrando, pertencem ao poder público, então pertence ao Estado. Quando eu falo Estado, pertence aí à prefeitura, ao governo do Estado, ou até mesmo o governo federal, e são destinados ao uso da população em geral. Exemplos, novamente, escolas, ruas, estradas, parques, museus e praças. Página 41, temos mais uma questão. A terceira questão, dentre os locais públicos que você mencionou na atividade 2, algum deles está localizado no seu bairro? Qual ou quais? Novamente, é uma questão de resposta pessoal. Porém, já podemos adiantar que ruas, avenidas, escolas, certamente serão encontrados no bairro onde vocês moram, certo? Claro, principalmente ruas e avenidas. Além de parques, praças e museus, como os espaços que Ita e Urbano visitaram no Rio de Janeiro,
podemos citar bibliotecas, hospitais também são exemplos, escolas, como já foi dito, estradas, entre outros exemplos de espaços públicos existentes nos municípios. Nós temos aqui uma imagem da Biblioteca Municipal de Itaúna, em Minas Gerais, e o Hospital do Servidor Público de São Paulo. Novamente, quando se diz hospital, é hospital público, tá certo? Pertencente ao poder público. A quarta questão. A definição de espaço público indica uma diferença entre as noções de público e privado. Qual é a diferença entre elas? Tá certo? Então, qual a diferença da noção de algo que é público e algo que é privado? Ó, público, começamos a partir daqui, tá certo? Público é de responsabilidade de órgãos públicos, como já adiantei para vocês, prefeituras, a questão do governo do estado, dos estados e também da federação, o governo federal. Então, tudo que é público é de responsabilidade de órgãos públicos, normalmente como prefeituras, então município, a questão dos estados, uma escola estadual, ok? E também até mesmo a questão de órgãos ligados à União, no caso, a federação, ao governo federal, como universidades, tá certo? Como o Hospital das Clínicas, que faz parte da União. E o que é privado é de propriedade particular de uma pessoa ou de um grupo. Então, público é de responsabilidade de prefeituras, estados e a União. Privado pertence, é de propriedade de um particular ou de um grupo, certo? Ao contrário dos espaços públicos, aqueles que são privados estão sob responsabilidade de instituições particulares, comandadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas. É a definição de privado. É de tudo que é privado, é de responsabilidade de instituições particulares, pertencentes a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Página 42. Temos a quinta questão. Observe a foto ao lado. Além do que ela está mostrando, cite outros exemplos de espaços privados. Então, nós temos aqui o mercado de Ponta Negra. Então, a foto está mostrando o mercado de Ponta Negra. Então, fora esse mercado, o que pode também ser citado como algo privado, que pode existir até dentro desse mercado. Nós podemos citar salões de beleza, escolas particulares, certo? Tipo Colégio Acalanto, lojas, comércio em geral. São, tá certo? Exemplos de espaços privados. A sexta questão. Você estuda em uma escola pública ou privada? Dê as características desse espaço de convivência. Já adiantei para vocês? Vocês estudam numa escola privada, ok? Que pertence novamente, a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Além de prestar atenção aos espaços públicos e privados do Rio de Janeiro, Ita e Urbano também prepararam na arte presente na cidade. Então, prepararam a arte presente na cidade. Então, integrando com artes. Você já viu alguma intervenção artística nos espaços públicos? Então, você já viu alguma intervenção artística em algum ambiente público? Obviamente, uma avenida, uma escola pública, um parque. É muito comum as ruas da cidade serem ocupadas por obras de artes que interagem com objetos que são existentes nos espaços públicos, para destacar um estilo ou ponto de vista em um ato de embelezamento e muitas vezes de protesto. Nós temos aqui uma pintura que está dialogando com um hidrante, tá certo? Que chama a atenção
tá certo? Que faz com que, como o texto mesmo falou, né, que pode dar um tipo de embelezamento ao espaço público, até mesmo de protesto. Não confunda com pichações, tá certo? Porque pichações são crimes, tá certo? Então, pelo contrário, não está embelezando, e sim está acabando com o espaço público. A primeira questão. Em geral, a arte de rua tem objeto de trazer uma nova forma de perceber a cidade. Você acha que isso ocorre? Por quê? Aí nós temos assim, ó. Aqui, ó. Sim, pois a arte permite despertar sentimentos de pertencimento da cidade. A segunda questão. Você acredita que essa arte contribui para o sentimento de pertencimento, ou seja, desperta a noção de fazer parte da cidade? Explique sua resposta. Novamente, sim, pois ao se identificar com a intervenção artística, então a intervenção artística, há uma relação de afeto, permitindo que o habitante se conheça como parte integrante da cidade. Como esse jovem, como nós temos aqui na imagem, como se ele estivesse batendo no hidrante. É como se a pessoa se visse na situação desse jovem, no caso dessa obra de arte, dessa pintura. Ok? Página 43. Os espaços públicos e a questão ambiental. Um dos problemas muito sérios dos espaços públicos é que tem pessoas que não respeitam. Como eu falei para vocês, depredam o espaço público com pichações, até mesmo jogando lixo. Nós temos aqui, ó. Retome a lista de espaços públicos que você elaborou na atividade 2 da página 40. Em seguida, relate as condições nas quais esses locais se encontram quanto à poluição e conservação. Gente, vocês citaram algumas questões de algumas páginas anteriores, em uma questão que espaços públicos nós temos a questão de ruas, avenidas, praças, parques. Como são esses espaços onde vocês moram? Então, essas ruas temos aí a questão de tratamento de água, esgoto, saneamento básico, tem a questão de uma coleta organizada. Então, vocês vão descrever como são esses espaços que vocês citaram. São espaços organizados ou onde, infelizmente, tem muita poluição, até mesmo pichações. Muitos espaços públicos de livre circulação de pessoas, como praças, parques e ruas, sofrem com diversos tipos de poluição e degradação. A segunda questão é a seguinte: além do problema do lixo, que provoca a poluição do solo e das águas, no município, nas águas no município, como você descreveria o problema mostrado na imagem ao lado? Nós temos aqui um problema sério, muito recorrente nos espaços públicos, que é a poluição visual, tá certo? Com as pichações. Então, a imagem mostra a degradação do patrimônio da cidade, provocando a poluição visual. Ok? Infelizmente, a poluição faz parte do ambiente urbano. Ela se manifesta de maneiras diferentes. Podemos destacar alguns tipos de poluição. A poluição sonora, provocada por barulhos e ruídos. A poluição visual, causada por grande volume de informações expostas, tais como cartazes, outdoors, fachadas de prédios, etc. Até mesmo a questão das pichações. E também a luminosa, provocada pelo excesso de luzes no ambiente urbano, ok? Nossa, página 44. A terceira questão, ele pergunta para você descrever quais são os tipos de poluição. Nós encontramos na primeira imagem a poluição luminosa, na segunda imagem a poluição visual e, por último, a poluição sonora. Certo? A quarta questão.
Nas cidades, em geral, há muitas lixeiras disponíveis, tá certo? Para tentar diminuir a quantidade de lixo nos espaços públicos. Basta um pouco de consciência ambiental e de responsabilidade. Basta apenas que nós que possamos ter o hábito de jogar o lixo na lixeira. A alternativa A fala o seguinte, pergunta o seguinte: onde você mora? A poluição, onde você mora? A população cuida dos espaços públicos com responsabilidade? Então, no local onde você mora, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, a população cuida dos espaços públicos com responsabilidade? E o que você sugere para que seja feita para melhorar tudo isso? A sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar ainda mais se sua rua for limpa ou melhorar um pouco as condições de lixo se tiver na sua rua, certo? Nós podemos citar isso aqui, ó. A maior atuação do poder público, claro, o poder público, com a questão de varrições, a questão também da retirada do lixo, por meio de campanhas também de conscientização, também uma maior fiscalização e a nossa parte, o cuidado com os espaços públicos, certo? Essa letra B, nós temos aqui uma pergunta com resposta pessoal. Discuta com seus colegas a importância de ter consciência e responsabilidade no uso dos espaços coletivos. Em grupo, proponha ações de cidadania, como campanhas, tá certo? Campanha de jogar lixo na lixeira. A questão também de cuidar dos espaços públicos, por exemplo, não quebrar um brinquedo. Imagina você vai para um parque e você acaba quebrando um brinquedo. Então você está aí degradando um espaço público, que é errado. Então, o que podemos ser feito como sociedade, tá certo? Como ser social, que vivemos em uma sociedade, para poder melhorar ou até mesmo preservar e melhorar os espaços públicos. Nossa última página do dia, pois 46 a 49 vai para casa. Ok? Então, novamente, páginas 46 a 49, casa, e na próxima aula nós vamos corrigir, certo? Então, para acabar a aula de geografia de hoje, página de número 45 e 46 a 49 para casa, certo? Fala da biopirataria. De forma mais simples, biopirataria é quando, infelizmente, algumas pessoas capturam animais silvestres para vender, tanto no mercado interno, aqui mesmo no Brasil, como no mercado externo. A biopirataria não se trata apenas de animais, também está relacionado também à flora, ok? Vamos ler o texto. A biopirataria. No passeio que Ita e Urbano fizeram no Rio de Janeiro, eles visitaram o Parque Nacional da Tijuca, um espaço público, então, que pertence ao poder público, bastante frequentado na cidade. Ao conhecer um pouco mais a história do parque, descobriram que uma boa parte da mata foi devastada por causa da extração de madeira e captura de animais. Eles descobriram que há muita exploração ou apropriação ilegal dos recursos naturais provenientes da fauna, dos animais e da flora, a questão da vegetação. Esse tipo de exploração é chamado de biopirataria. Continuando o texto, embora também ocorra em outros países, essa prática, a biopirataria, merece muita atenção, uma atenção especial nas florestas brasileiras, que possuem territórios ainda inexplorados e abrigam a maior biodiversidade, do mundo. Então, as nossas florestas ainda têm áreas que elas ainda não foram exploradas e que tem animais que ainda não foram catalogados, não só animais, como também a questão da flora.
E o medo, então, o cuidado, que possamos preservar para que não haja essa questão da biopirataria da nossa biodiversidade. Somado a isso, ainda há o problema da fiscalização, devido às grandes exceções da nossa mata, do nosso território. A execução da lei, muitas vezes também fica comprometida em função da corrupção e de acordos com grandes grupos industriais estrangeiros, principalmente ligados ao ramo farmacêutico. Então, infelizmente, muito da nossa flora, ela acaba sendo apropriada, tá certo? De maneira ilegal por muitos grupos ligados ao ramo farmacêutico, onde extrai, vamos dizer assim, a questão de a seiva, algum tipo de substância de algum produto da nossa fauna e que é utilizado, né, para fazer cosméticos, e que nós temos aí um grande problema da biopirataria. E temos duas perguntas para terminar. A questão da primeira, discutir com seus colegas o problema da biopirataria nas florestas brasileiras. Esse grande problema de muitos animais serem vendidos e muitos animais são capturados. Então, você acaba capturando um animal novo, matando sua mãe, ou então capturando a mãe e automaticamente acaba matando os filhotes, porque a mãe não vai cuidar mais dos filhotes. E isso é um problema muito sério que acontece todos os dias aqui no Brasil. O desmatamento da nossa fauna, tá certo? E a segunda questão, agora, grife abaixo as atitudes que, na sua opinião, poderiam colaborar com o combate a essa prática. Novamente, estamos falando da biopirataria, no caso, utilizar ferramentas tecnológicas de fiscalização, como satélites, utilizar imagens de satélites, promover campanhas e fóruns de discussão, conhecer melhor os interesses de empresas de outros países, criar áreas protegidas por leis ambientais, leis, tá certo? Mas, vamos dizer assim, mais duras, mais severas, que não haja também a questão da corrupção. Certo? Então, novamente, páginas 46 a 49, fica para casa. Ok, galera? Então, terminamos a aula de geografia de hoje. Até a próxima semana. Bye, bye, pessoal!